Hoje eu vou te contar quais são as principais reflexões que podemos encontrar no livro Essencialismo e como podemos usá-las a nosso favor em nossa vida pessoal e profissional. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? É claro! Que bom! Hoje, então, nós estamos iniciando uma nova série aqui no canal, onde eu vou trazer para vocês as principais reflexões de alguns livros que eu considero excelentes sugestões de leitura. E também de aprendizado, é claro. E nesse vídeo nós vamos trazer as reflexões do livro Essencialismo, A Busca Disciplinada por Menos, de Greg McKeown. Não sei se é assim que lê o nome dele, mas é isso. Na primeira parte do livro, o autor fala sobre a mentalidade do essencialista, que ele chama de essência. Ele comenta que antigamente costumava dizer sim para todos os pedidos que faziam para eles, isso tudo para não chatear e não desapontar as pessoas. Mas com isso ele ficava muito sobrecarregado e assim não conseguia dar a devida atenção para aquilo que de fato era importante. Foi então que ele decidiu recusar alguns convites e solicitações. Por exemplo, em uma reunião de trabalho, quando ele achava que somente uma pequena parte da reunião seria relevante para ele, ele nem participava. E ele disse que somente depois que ele parou de tentar fazer tudo e de dizer sim a todos que pediam algo para ele, é que ele conseguiu dar o seu máximo finalmente àquelas coisas que de fato eram importantes para ele. E para representar isso eu vou trazer aqui uma citação do livro. O essencialismo não trata de fazer mais, trata de fazer as coisas certas. Sim, porque o essencialista acredita que a grande maioria das coisas não são essenciais, e por isso você precisa exercitar o seu poder de escolha. Ele acredita que quando você investe seu tempo e dedicação em menos coisas, você consegue avançar muito mais. Porque quando faz muitas coisas ou tem muitos projetos ao mesmo tempo, você avança só um pouquinho em todas as direções e perde o foco. Interessante, né? Muito bem, tirou 10. Eu concordo muito com esses pontos. E você? Já vai deixando a sua opinião aqui nos comentários. E olha só essa outra citação do livro. Se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. Isso é muito importante. A pessoa que não define as suas próprias prioridades e que diz sim para todo mundo vai acabar sendo direcionado pela prioridade dos outros e não pelas suas. Não permita que isso aconteça com você, hein? E olha só, quando eu falo prioridade, é prioridade mesmo. Não adianta nada você fazer uma reunião com a sua equipe e sair dela dizendo assim: muito bem, pessoal, então essas são as nossas 10 prioridades para esse mês. Não, para o autor, a prioridade deve ser a primeiríssima coisa, aquela que é mais importante mesmo. Isso porque quando muitas tarefas são prioridade, parece que nenhuma delas na verdade é. É aquela história que diz assim: se um cachorro tem muitos donos, é capaz que ele fique largado e esquecido. Porque quem tem muitos donos, na verdade, não tem nenhum. Tem uma história assim, não tem não? Não, nada a ver, irmão. Bom, e olha só que reflexão importante agora. Ele traz no livro o depoimento de uma enfermeira australiana que ouvia muitas frases de arrependimento no fim da vida dos doentes que ela cuidava. E muita gente dizia assim: queria ter tido a coragem de levar uma vida significativa para mim, não a vida que os outros esperavam que eu levasse. Forte isso, né? Então abre o olho e toma uma atitude para que isso não aconteça com você. E como o nosso tempo é bem escasso e a gente sempre está na correria, o essencialista entende que o jeito correto de viver é eliminando tudo que não é essencial. E nisso você acaba tendo que dizer não para muitas coisas. E muitas vezes você vai contra aquilo que as pessoas acham que é o correto. Isso pode até ser desconfortável. Mas o autor nos traz que quando abandonamos o nosso direito de escolher, os outros escolhem por nós. E falando em escolha, sempre que você vai de fato ter que escolher algo entre diversas oportunidades, você acaba às vezes com aquela sensação de que está perdendo alguma oportunidade. Mas é importante que você sempre pratique o exercício da escolha. E para isso o autor nos traz a ideia de que o maior princípio seguido pelo essencialista é menos, porém melhor. E para seguir esse princípio você vai precisar dizer não para todas aquelas oportunidades que foram razoáveis e dizer sim apenas para aquelas que forem verdadeiramente incríveis. Outra coisa que é trazida no livro é que para fazer as melhores escolhas você precisa estar muito bem com a sua saúde mental. E para isso, ter um sono de qualidade e equilibrado é extremamente importante. Tem algumas pessoas que falam assim:
Ah, eu durmo umas 3 ou 4 horinhas e pra mim já tá de boa. Dormir pra mim é perda de tempo. Cuidado com esse pensamento, porque é muito importante ter qualidade no sono. E para isso, o ideal é que você tenha um sono de 7 a 9 horas. As pessoas que têm a mentalidade essencialista consideram que 1 hora a mais de sono pode representar várias horas a mais de produtividade muito maior. E além disso, eles acreditam que para quem quer ter alto desempenho, dormir bem tem que ser prioridade, pois estimula sua criatividade e te permite alcançar o seu nível máximo de contribuição mental. E para você que agora, depois de tudo isso, tá pensando assim: puxa, é muito difícil para mim escolher uma coisa só, porque muitas vezes parece que tem várias escolhas boas. Então olha só que legal, no livro o autor cita que um conceituado palestrante sobre esse assunto pensa da seguinte forma: se tivermos convicção total e absoluta de fazer alguma coisa, devemos dizer sim. Qualquer coisa menos do que isso recebe uma resposta negativa. Isso reforça aquela questão que vimos lá no início do vídeo. Prioridade é prioridade de verdade. E o autor ainda traz algumas ponderações muito interessantes. Por exemplo, quando ele fala que aqueles que não são essencialistas acabam sempre dizendo sim por pressão e por quererem se encaixar socialmente. Mas é só depois que a gente consegue separar a decisão do relacionamento pessoal que podemos de fato tomar uma decisão clara e ter a coragem para transmitir essa decisão. E mais, os essencialistas aceitam que não podem ser populares com todo mundo o tempo todo. E que a longo prazo o respeito vale muito mais do que a popularidade. E atenção, para tudo que você está fazendo agora, porque eu vou te trazer aqui uma citação do autor que vai ajudar a você a pensar em diferentes formas de dizer não quando você for precisar recusar algum convite ou algo parecido. Nos nossos relacionamentos, sempre vão existir pessoas que tendem a nos exigir mais atenção do que as outras. São as que fazem com que os problemas delas se tornem os nossos. Elas nos distraem de nosso propósito, só dão atenção ao que lhes interessa e, se deixarmos, nos impedirão de dar o nível máximo de contribuição à nossa meta, sugando o nosso tempo e a nossa energia para atividades essenciais para elas e não para aquelas que são a nossa prioridade. Fala sério, vai! Todo mundo conhece uma pessoa assim, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E agora, para finalizarmos as nossas reflexões sobre o livro Essencialismo, a disciplinada busca por menos, eu vou trazer aqui para vocês uma frase do autor que mostra toda a importância e todo o sentido disso. A vida do essencialista é uma vida de significado, é uma vida que realmente importa. Então, agora que já passamos aqui pelas reflexões mais importantes do livro, eu posso dizer aqui que eu recomendo essa leitura a vocês, porque faz a gente pensar um pouco de perspectivas diferentes. Mas agora eu quero saber de você, sobre tudo isso que nós falamos aqui. O que você pensa? Conta aqui pra mim nos comentários se você já leu esse livro e o que você achou. E pra você que ainda não leu, conta aqui pra mim o que você achou dessas reflexões que nós trouxemos no vídeo de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de clicar no sininho, para que você sempre seja informado quando eu postar novos vídeos aqui. E aproveitando que nós estamos falando de essencialismo e de como podemos evoluir para uma vida com mais significado, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo onde eu mostro como você pode construir um plano de desenvolvimento individual que será muito útil quando você identificar as habilidades que você precisa para ser um essencialista na prática. Tô deixando ele aqui para vocês na tela final do vídeo. Te vejo lá, hein?